Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu tinha deixado escrito no story anterior de que eu daria um tempo das redes sociais, né? Estou dando, sabe? Estou assim, em vista do que eu ficava muitas horas perdendo tempo ali no vendo vídeos aleatórios, enfim. Eu já estou dando uma controlada, mas hoje o assunto que eu vou falar, para muitos é um tabu, tá? Mas para mim não é. Até é uma questão de alerta, tá bom? O que que acontece? Ano passado, 2025, eu fui diagnosticada com bipolaridade e também depressão. Só que isso, pessoal, a gente não dorme e acorda com isso. Na verdade, a gente já nasce com esse transtorno. E muitas das vezes eu achava que o meu comportamento era da minha personalidade, mas na verdade não era. Eu não fazia tratamento. E o que que acontece? Quem tem transtorno bipolar, eu vou dar exemplos para vocês que eu sou, tá? Você, um exemplo, você vai dormir com esse cabelo loiro e no outro dia você acorda e quer passar uma tinta de outra cor, tá? Outra coisa, assim, que me pega muito. Se eu tô conversando com uma pessoa e eu percebo que essa pessoa tá diferente comigo, porque na minha cabeça está e na verdade não está, eu já fico pensando o que que eu fiz ou o que essa pessoa tá fazendo, né? Mas isso, a pessoa não fez nada, mas você acha que fez. Outra coisa, compulsividade. Teve mês de eu gastar horrores, horrores, e depois me arrepender. Fiz a compra, fui numa loja, comprei coisas que eu não precisava e depois eu me arrependia. Eu não pensava que iria ter o dia de amanhã. E outro problema que eu tinha, tá? Antes de descobrir esse problema, bebida, cerveja. Eu não tenho vergonha de falar, até porque várias vezes eu postava que eu estava bebendo. Eu queria fugir da realidade, uma realidade que eu colocava na minha cabeça, né? Um pensamento que eu colocava na minha cabeça, que de fato não estava acontecendo, mas na minha cabeça estava, então eu entortava, tá? Outra coisa que acontece, você tem um pensamento muito acelerado, tá? Pensamento acelerado, irritabilidade. Eu já fui testada várias vezes sobre meu réu primário, tá? É engraçado de falar, mas não é ao mesmo tempo. Pessoas te provocam, te tira do sério e você tem que manter o seu emocional bem, porque muitas das vezes acontece alguma coisa que te dá um gatilho. E já é um pontapé para você entrar no, no estágio da depressão, que pega, tá? É uma luta, assim, graças a Deus, com o uso dos meus medicamentos, eu estou muito estabilizada, mas eu já estive assim, sem vontade de trabalhar, sem vontade de ver ninguém. É uma coisa terrível. E outra coisa também que me pega, o sono. Tem dias que eu quero dormir demais e tem dias que eu quero acordar cedo e fazer mil e uma coisa. Um exemplo, eu quero fazer um exemplo assim que eu vou dar. Eu quero voltar a estudar. Eu planejo mil e uma coisa na minha cabeça, mas
muitas das vezes eu não consigo realizar. Muitas das vezes eu começo e não consigo terminar. Por quê? Porque na sua cabeça você não vai dar conta, você não é capaz. Muitas das vezes eu me sentia para baixo, feia. Eu me sentia uma pessoa feia, uma pessoa sem ânimo para me arrumar. E eu não conseguia gravar vídeo se eu não tivesse um filtro. Eu estou gravando sem filtro nenhum, porque eu sou essa pessoa. Eu tenho que me aceitar da forma que eu sou, né? E para quem convive com uma pessoa que tem bipolaridade, é complicado, porque tem dias que você está super estável, o dia tá lindo, maravilhoso. Outros, você vê um dia nublado, um dia sem graça, nada tem graça, você pode ganhar assim, eu coloco assim, vou falar assim, milhões. Você não tem felicidade. E é uma coisa que eu não queria ter. Tem gente que tem vergonha de falar, eu não tenho. Justamente porque eu procurei ajuda médica. Hoje eu sou uma pessoa que eu me trato, que eu estou tentando ser cada dia melhor. Eu não bebo mais. Bebida eu cortei da minha vida literalmente, porque quem bebe, gente, se humilha, passa humilhação, passa vergonha, fala coisa que não tem nexo, não tem, assim, sabe? É muita coisa boba que você fala sem pensar. Aquele ditado, né? O bêbado, ele passa humilhação. E foi muita coisa que aconteceu comigo, tá? E, e assim, são várias coisas que acontecem que você tem que ter uma estabilidade emocional muito boa, porque pode, qualquer, assim, uma palavra diferente que a pessoa te fala pode te gerar um gatilho. Uma situação que acontece pode virar um gatilho. Então, o que que eu falo para vocês? Talvez não é a sua personalidade. Talvez você tenha uma bipolaridade, só que você não vai atrás. Eu fui descobrir com 31 anos, ou seja, foi como o médico me disse, você sempre teve, você só não buscou ajuda médica. Na verdade, quando eu me consultei com outro médico, ele me diagnosticou com depressão. Uma coisa nada a ver. Eu tomava remédio, só que eu estava tomando um remédio errado. Quando eu fui pedir uma segunda opinião, que eu falei, né, como eu era, como eu agia, que eu tinha pensamento acelerado, que muitas das vezes eu, infelizmente, eu já pensei em, né, eu não posso falar a palavra aqui, mas então, aí que encaixou as peças e eu fui diagnosticada com a bipolaridade. E assim, eu venho falar uma coisa para vocês: se cuidem. Cuidem da mentalidade de vocês, porque uma pessoa sem saúde mental, ela não é nada. E se vocês verem a quantidade de pessoas que vocês acham no dia a dia que é saudável, e quando você vai se consultar com um psiquiatra que você tá lá aguardando ser chamado, é muita gente, é muita gente. Então, assim, depressão, bipolaridade tem aumentado muito nos últimos anos. Por quê? Nós somos movidos àquela correria. Você tem que dar conta de tudo para ontem. Só que a gente esquece que nós temos vida, né? Temos vida. Eu tenho filho, vocês também podem ter, né? Filhos, marido, casa para cuidar, trabalho. Então, assim, a gente vive num mundo que é muito acelerado e muita cobrança. E a gente tem que desacelerar. A gente precisa ter um tempo para nós mesmos. Teve dias que eu não queria ver ninguém. Eu me isolava, eu queria ficar sozinha, barulho me irritava. Qualquer coisa me irritava. Então eu fiz uma época, eu fiz uma pausa, assim, de não atender por uma semana. Descansar minha mente, porque a gente precisa disso. Eu queria muito ir para uma praia, descansar, só que
não deu para mim ir, então eu preferi ficar na minha casa, né? Mas assim, gente, falando agora, se cuidem, busquem ajuda, não é feio. Feio é a gente viver numa fase da vida que você não vê mais graça em nada. E os medicamentos estão aí para serem tomados, para a gente ter uma vida saudável, melhor, sabe? Procurar fazer um exercício físico, que é o principal, fazer uma academia, ir fazer uma caminhada e se cuidar, porque a gente sem saúde mental, nós não somos nada, tá bom? Vim deixar esse vídeo para vocês, se cuidem, tá? E qualquer coisa que vocês sentirem de diferença, busque ajuda médica, façam terapia, que vocês vão ver uma grande melhora, assim como eu estou super estabilizada e daqui pra frente é só progresso. Um beijo.